Meu irmão e minha irmã, Jesus nos dá a sua própria vida. Ele entrega a sua vida, nos resgata da dívida do pecado. Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, 22 a 27. Mateus 17, 22 a 27. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Enquanto caminhava pela Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens. Eles irão matá-lo, mas ao terceiro dia ressuscitará. E eles ficaram profundamente aflitos. Logo que chegaram a Cafarnaum, aqueles que cobravam o imposto de dracma aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: teu mestre não paga a de dracma? Paga sim, respondeu Pedro. Mas quando chegaram a casa, Jesus preveniu-o, dizendo: que te parece, Simão? Os reis da terra, de quem recebe os tributos ou os impostos? De seus filhos ou dos estrangeiros? Pedro respondeu: dos estrangeiros. Jesus replicou: os filhos, então, estão isentos, mas não convém escandalizá-los. Vai ao mar, lança o anzol, e ao primeiro peixe que pegares, abrirás a boca, encontrarás um estater. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Palavra da salvação. Jesus está anunciando a sua morte. Está entregue às mãos dos homens que o condenarão e o levarão à cruz. Mas com certeza, essa é a vontade do Pai, através do seu Filho, a nossa salvação. É Jesus que nos dá a sua própria vida. E nessa entrega de Jesus, somos resgatados da dívida do pecado. Só Ele pode pagar a nossa dívida. Só Ele pode nos libertar da escravidão da morte. De que maneira? Entregando-se à morte e à morte de cruz e nos garantindo a ressurreição. Aqui na terra, os impostos são cobrados. Se nós devemos alguma coisa aqui na terra, é o pecado que nós cometemos. O salário do pecado é a morte, o dom de Deus é a vida. É por isso que Jesus já está anunciando a sua paixão, a sua morte e com certeza também a sua ressurreição. Ele nos resgata, Ele derrama o seu sangue, nos declara inocente de toda a dívida que nós temos. A dívida adquirida por nós mesmos, por causa do nosso pecado, Ele coloca ali na cruz, Ele nos redime, Ele nos dá a salvação e nos garante mesmo a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, não sejamos devedores do inimigo. Não sejamos devedores dos homens dessa terra. Vamos ficar livres do pecado, vamos buscar a nossa conversão, vamos abraçar a santidade. O salário do pecado é a morte, o dom de Deus é a vida. É Jesus que nos dá a vida, porque a sua vida é entregue a nós na cruz. O seu sangue é derramado, nos purificando de toda injustiça, de toda mentira que é o pecado. A nossa vida tem um alto preço. O preço é a vida de Jesus. É o seu sangue derramado na cruz, é o Pai nos abraçando, nos resgatando deste mundo. Então, por favor, não volte à condição de escravo, de devedor, não se entregue ao pecado, não permaneça no pecado. A nossa dívida já foi paga, mas se nós voltamos ao pecado, nós estamos nos tornando devedores e com certeza seremos condenados por isso. A nossa salvação, a nossa libertação é a vida de Jesus. É Ele que está pagando a nossa dívida. Se aqui na terra tantos impostos são cobrados e como pessoas nessa terra nós pagamos esses impostos para não sermos punidos pela lei dos homens, cuidado para não sermos punidos pela lei de Deus. Se nós estamos no pecado, nós estamos recusando a salvação, a vida de Jesus que foi entregue a cada um de nós. O que importa mesmo é que Jesus nos salva, nos dá a liberdade de filhos de Deus, nos resgata das mãos do inimigo. Aquilo que nós não podemos pagar, Ele paga por nós, com sua vida, com o seu sangue derramado. Não existe mais documento nenhum nos condenando. Nós somos salvos, libertados na ressurreição, mas porque antes, na morte de Jesus. Então vivamos livres como filhos de Deus, não escravos do pecado, não devedores do pecado, mas filhos de Deus para o céu, para a vida eterna.
na vida de Jesus, que é o resgate por cada um de nós. Obrigado, meu Deus, por nos salvar, por nos dar o seu Filho Jesus, que perdoa toda a nossa dívida, que nos resgata de toda acusação do demônio. Nós não somos mais devedores, não mais escravos, mas somos filhos de Deus, isentos de qualquer imposto. Sim, isentos de qualquer imposto. Nós somos de Deus, nós somos do céu.